Bom, existe um dia, não tem data marcada, não tem avisos. Você está ali fazendo algo absolutamente comum, dirigindo, lavando uma louça, esperando o elevador, e sem motivo nenhum aparente, uma pergunta atravessa você. Como é que eu cheguei até aqui? Não no sentido de logística, não no sentido de carreira, no sentido de essa é a vida que eu escolhi? Ou essa é a vida que aconteceu comigo enquanto eu não estava prestando atenção? A maioria das pessoas empurra essa pergunta de volta para dentro. Liga a televisão, pega o celular, faz qualquer coisa para que o pensamento passe. Porque essa pergunta, se você deixar ela ficar, muda tudo. Esse vídeo aqui é sobre esse dia, aquele dia em que você percebe. Eu preciso ser claro sobre uma coisa. Esse dia não chega como nos filmes, por exemplo. Não tem trilha sonora subindo, não tem revelação dramática, não tem personagem que olha para o horizonte e decide mudar de vida em 30 segundos de montagem. O dia real é mais silencioso que isso. Ele é mais cruel, porque ele não te dá um vilão para você culpar. Não tem ninguém que fez algo errado para você. Não teve uma traição, uma demissão, um acidente, um evento que explique a sensação. Você simplesmente está ali, numa rotina que, vista de fora, parece perfeitamente normal. E por dentro, alguma coisa sussurra que normal não é a mesma coisa que certo. E o mais difícil de tudo é que você não consegue nem explicar isso para ninguém. Porque quando você tenta colocar em palavras, a frase sai pequena demais para o tamanho daquilo que você sente. Acho que não estou feliz. E a pessoa do outro lado pensa, mas você tem tudo. Trabalho, casa, família. E aí você concorda e continua sentindo a mesma coisa. Só que existe uma distinção que poucas pessoas fazem. A diferença entre viver uma vida e viver a sua vida. Uma vida é genérica. Funciona para qualquer pessoa que aceita os termos. Trabalhar, receber, pagar as contas, descansar e no outro dia seguinte repete a mesma coisa. Tem aniversário, tem feriado, tem fim de semana. Funciona no sentido literal. As engrenagens giram, a pessoa sobrevive, os anos passam. A sua vida é outra coisa. É a vida que carrega a sua marca específica, que reflete o que só você, com sua história, suas feridas, seus dons, poderia construir. E o problema é que é perfeitamente possível viver uma década dentro de uma vida sem nunca tocar a sua vida. Porque uma vida genérica é mais fácil. Vem com manual, vem com aprovação social, vem com a sensação reconfortante de estar fazendo o que se espera. A sua vida, a específica, a que só você poderia viver, ela exige escolhas que nem sempre fazem sentido para quem está olhando de fora. Ela exige risco, exige decepcionar algumas expectativas, exige andar sozinho em alguns trechos. E é exatamente por isso que tanta gente nunca chega lá. Não por falta de capacidade, mas sim por excesso de conformidade. Ninguém decide conscientemente viver a vida errada. Isso é importante. Não existe um momento em que alguém senta e pensa: vou escolher uma vida que não é minha. O que existe é uma sequência de pequenas concepções, quase que imperceptíveis, quase razoáveis. Cada uma, isoladamente, faz muito sentido. Você escolheu o curso que a família aprova, não o que te chamava de verdade, porque parecia mais seguro, e realmente era mais seguro. Você aceitou aquele emprego que pagava melhor, não o que tinha sentido para você, porque tinha contas para pagar. E realmente tinha contas. Você foi adicionado àquele projeto, àquela conversa, àquela mudança, porque nunca era o momento certo. E de fato, nunca era. Cada escolha, sozinha, era defensável, mas a soma de 1000 escolhas razoáveis pode te levar para um lugar completamente irreconhecível. É como um navio que se desvia 1 grau do curso. 1 grau é quase nada, imperceptível no momento. Mas depois de 1000 quilômetros, esse navio está num continente completamente diferente do que ele pretendia alcançar. E o dia em que você percebe que está vivendo a vida errada, não é o dia em que você cometeu o erro. É o dia em que, depois de 1000 graus de desvio, você finalmente olha para o mapa e vê a distância entre onde está e onde você pretendia chegar. Existe uma palavra na tradição cristã que foi distorcida ao longo do tempo: arrependimento. A maioria das pessoas escuta essa palavra e pensa em culpa, em vergonha,
em se sentir mal por algo que fez. Mas a palavra original no grego do Novo Testamento é metanoia. Metanoia não significa sentir culpa. Significa literalmente mudar de mente, mudar de direção, virar-se para um caminho diferente. Não é sobre o passado, é sobre a direção a partir de agora. Cara, eu acho fascinante que o conceito central do Evangelho, a palavra que resume o convite de Jesus para quem o ouvia, não é sinta-se culpado pelo que fez, e sim percebe que está indo na direção errada e vire-se. João Batista no deserto gritava essas palavras para multidões que vinham até ele. Não estava cobrando perfeição passada, estava apontando para uma bifurcação no caminho que ainda estava por vir. E isso muda completamente como eu entendo o dia que eu estou falando nesse vídeo. O dia em que você percebe que está na direção errada. Não é o dia da condenação, é o dia da metanoia. É o dia em que, pela primeira vez em muito tempo, você tem a chance de virar. E quanto antes você perceber, menos graus você precisa corrigir. Se essa percepção é tão importante, por que tanta gente empurra ela de volta para dentro? A resposta tem um nome que ninguém gosta de ouvir: custo de mudança. Porque admitir que você está numa direção errada não é gratuito e tem um preço. Significa admitir que anos foram investidos numa direção que talvez precise ser corrigida. Significa, possivelmente, decepcionar pessoas que apostaram em você do jeito que você era. Significa abrir mão da identidade confortável de alguém que sabe o que está fazendo para assumir a identidade desconfortável de alguém que está recomeçando. O cérebro humano, de um jeito muito primitivo, prefere a dor conhecida à incerteza desconhecida, mesmo quando a dor conhecida é viver uma vida que não é sua. Então, a maioria das pessoas, quando a pergunta aparece, naquele momento, no carro, na fila, no silêncio antes de dormir, empurra de volta para dentro. Liga o rádio, abre um aplicativo, pensa em outra coisa e a pergunta volta a dormir. Até a próxima vez que ela acordar. E ela sempre acorda de novo, porque verdades que a gente ignora, elas não desaparecem. Elas só esperam o próximo silêncio para poder voltar. Eu quero fazer uma distinção que eu considero essencial, porque muita gente confunde duas coisas que não são a mesma coisa. Infelicidade é um estado emocional. Vem, fica um tempo, eventualmente passa. Pode ter causas claras, uma perda, uma decepção, um período difícil. Desalinhamento é outra categoria completamente diferente. É a sensação de que mesmo nos dias bons, mesmo quando as coisas estão tecnicamente funcionando, existe uma dissonância de fundo, como uma nota errada tocando baixinho embaixo de uma música que por fora parecia correta. Você pode estar infeliz e perfeitamente alinhado, passando por um luto, por exemplo, numa vida que ainda assim é genuinamente sua, e você pode estar tecnicamente feliz, confortável, estável, sem grandes queixas e completamente desalinhado. O dia no qual eu estou falando nesse vídeo não é sobre infelicidade, é sobre desalinhamento. E desalinhamento é mais difícil de identificar porque ele não dói da forma que a infelicidade dói. Ele apenas esvazia. Você ainda ri das piadas, ainda curte os fins de semana, ainda funciona perfeitamente bem para os padrões externos, mas existe um vazio de fundo que nenhuma conquista externa consegue preencher por completo, porque você está preenchendo as caixas certas da vida errada. Se esse dia chegou ou se já chegou antes e você ignorou, existe uma exigência que vem com ele e não é uma exigência confortável. A primeira coisa que esse dia exige é honestidade brutal, não a honestidade fácil de admitir um defeito pequeno, a honestidade de admitir que talvez você tenha construído anos de vida em cima de escolhas que serviam mais ao medo do que a verdade. E isso dói, e eu não vou suavizar isso. Olhar para trás e reconhecer quanto tempo foi gasto numa direção que não era sua, dói de verdade. A segunda coisa que esse dia exige é a disposição de não ter todas as respostas imediatamente, porque perceber que você está na direção errada não vem com um GPS automático mostrando a direção certa. Vem só com a certeza do desalinhamento
E ficar nesse espaço sabendo que algo está errado, sem saber exatamente o que fazer, é um dos lugares mais desconfortáveis que existe. A maioria das pessoas tenta sair desse espaço o mais rápido possível. Qualquer direção parece melhor que a incerteza, mas existe uma sabedoria antiga sobre isso. O deserto, na tradição bíblica, nunca é só punição. É também o lugar silencioso o suficiente para você ouvir de verdade o que precisa ser ouvido. Jesus foi para o deserto antes de começar o que viria a fazer. Não porque o deserto era confortável, mas porque ali, no vazio, que a voz que realmente importava conseguia ser ouvida sem competição. Eu não vou te prometer que virar de direção resolve tudo rapidamente. Seria uma tremenda mentira. A correção de curso é mais lenta do que qualquer pessoa, porque os mesmos 1000 graus de desvio que te levaram até aqui não se corrigem numa decisão só. Elas se corrigem na mesma moeda em que foram construídos, escolha por escolha, repetida ao longo do tempo. Mas existe uma diferença enorme entre caminhar na direção errada sem saber e caminhar de volta sabendo exatamente o que estava fazendo. A primeira pessoa se afasta cada vez mais de quem deveria ser sem perceber. A segunda, mesmo lentamente, mesmo com recaídas, está se aproximando. E o que muda no momento em que você decide virar não é a velocidade de transformação, é a direção dela. Você ainda vai ter dias difíceis, ainda vai duvidar, ainda vai possivelmente dar um passo de volta de vez em quando. Mas a trajetória geral, se você se mantiver fiel à virada, é de aproximação e não de afastamento. E isso sozinho já muda o peso de cada dia que você vive a partir daqui. Talvez esse dia já tenha chegado para você. Talvez esteja chegando agora enquanto você assiste esse vídeo. Eu não vou te dizer que isso é um problema a ser resolvido rapidamente. Vou te dizer que é um convite. O convite mais desconfortável, mais importante que a vida pode te fazer. O convite a parar de viver uma vida e começar, ainda que lentamente, a viver a sua vida. Eu não sei quanto tempo você já gastou na direção errada. Não importa, de verdade, porque a pergunta nunca é sobre quanto tempo foi perdido. É sobre o que você vai fazer com o tempo que ainda existe. Se esse vídeo tocou em algo que você reconheceu, mas nunca conseguiu nomear, não empurre esse reconhecimento de volta para dentro. Deixe ele ficar por algumas horas, pelo menos. Se isso faz sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que você sabe que está vivendo no piloto automático há tempo demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê nos próximos episódios.